Parabéns pela pergunta. Há algum tempo já venho falando que não devemos entrar em pânico, devemos evitar a histeria, porque um problema econômico agrava a questão do coronavírus também. Hoje à tarde, o chefe da Casa Civil, o general Braga Neto, já tem reuniões com alguns secretários para exatamente começarmos a uniformizar procedimentos. Teve um estado do Brasil que só faltou o governador declarar a independência do mesmo, com medidas como fechando rodovias, fechando aeroportos, que inclusive não é de competência dele. Então vamos uniformizar isso, porque a economia não pode parar. Mais ainda, como disse o secretário, o ministro da Saúde agora há pouco, produtos são produzidos para combater a questão do coronavírus, que tem que ser transportados, ou de meios aéreos ou por via terrestre. Não pode cada governador tomar a decisão que ele ache o melhor. Então, isso está sendo coordenado, o gabinete para essa coordenação já existe e fará aí uma reunião agora à tarde com o secretário. No mais, sempre estive aberto aos governadores. A política não pode estar colocada acima de uma questão emergencial como essa que temos pela frente no momento. Pode falar. Bom, nós hoje apresentamos um resumo das medidas que nós já implementamos e que estão em fase de implementação. O nosso diálogo com o setor produtivo começou até antes do Carnaval. Inicialmente, a resposta das associações, dos grandes empresários, é que o risco era muito baixo e depois, com o desenrolar da crise, nós percebemos, assim como todo o resto do mundo, que vários setores começavam a ser afetados em escala. A partir daí, conversamos com mais de 200 entidades do setor produtivo, chegamos e elencamos com eles 32 medidas, 32 ações em 5 dimensões: dar fôlego ao fluxo de caixa das empresas, manter a oferta de bens e serviços que não pode ser paralisado. Às vezes alguns setores que parecem que não são essenciais, como por exemplo, o setor de plásticos. Ora, se não chegar plástico na indústria de macarrão, o macarrão não é embalado e não chega nas prateleiras do supermercado. A indústria química, que se não produzir determinados ingredientes para o álcool gel, por exemplo, o álcool gel não chega para as famílias brasileiras. A partir daí, começamos também com planos de contingência, conversando com vários setores, para que esses produtos não faltassem, e continuamos implementando. Começamos também a acelerar algumas medidas de desburocratização que afetam a continuidade dos nossos produtos e serviços, medidas de flexibilização trabalhista para manter os empregos, que depois da preservação da saúde da nossa população é a nossa principal preocupação, medidas de flexibilização mantendo a renda dos trabalhadores para o consumo responsável, que é a 5ª linha de ações, a liberação de várias linhas, FGTS, antecipação de 13º de aposentados e assim por diante, para que as famílias consigam manter o seu consumo responsável. Essas 5 linhas, 29 das medidas já estão em fase adiantada de implementação ou já foram implementadas, mas isso é algo vivo. Na medida em que nós tenhamos mais informações e saibamos o que acontece com a economia, nós implementaremos mais medidas, sempre em comunicação com a sociedade brasileira. Agora, o importante é que o povo brasileiro tenha a serenidade e o senso de urgência para proteger a saúde, mas, ao mesmo tempo, manter as nossas atividades econômicas básicas em funcionamento. Nós precisamos que os nossos trabalhadores, em número adequado, cheguem no seu local de trabalho, que esse local de trabalho seja preparado para evitar o contágio e que, com isso, medicamentos, bebida, água, eletricidade, transporte, assim por diante, sejam preservados como estão sendo até agora. O Brasil tem dado um exemplo, inclusive, de manutenção da nossa produção e vamos continuar trabalhando para isso. O ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, vem falando constantemente que não faltarão recursos para manter, no máximo, os empregos, bem como para a saúde no combate ao coronavírus. Próxima pergunta, Pedro Vilela, Agência Brasil.
Não está. Guilherme Mazui, do G1. A Délis vai fazer. Ok, Délis Ortiz, no lugar do Guilherme Mazui. Obrigado. Presidente, eu vou repetir uma declaração feita pelo ministro da Saúde agora há pouco na conferência, para poder fazer minha pergunta. Nós temos alguns pontos fortes, nós temos um sistema de saúde presente, nós conseguimos amenizar o atendimento, nós temos um tempo para ganhar. Nós temos aí 30 dias para que a gente resista razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade, mas claramente em final de abril, nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, onde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. Aí o senhor fala que o colapso, que precisa ter um plano, ter ordem judicial, etc. Eu pergunto, no entendimento do governo, o que é esse colapso, até onde se estende e o que realmente vai acontecer à medida em que o senhor não concorda com essas medidas de restrições tomadas pelos governadores, mas que outros países têm conseguido conter o avanço do coronavírus através dessas medidas restritivas, como a China, por exemplo. Vamos lá. Primeiro eu estava explicando para eles o que é colapso. Tem gente que não sabe, usa a palavra colapso. Teve gente que falou para mim, mas o SUS não é sempre um colapso? Gente que diminui o sistema de saúde. Não, não é não. O sistema com tumulto, o sistema com emergências superlotadas, eles têm no mundo inteiro e são pontos de problema da dinâmica da sociedade. Nós temos um sistema forte, nós temos um sistema com capilaridade nacional, nós temos 46 mil equipes de saúde da família, que cada uma cobre 3 mil pessoas, só ali nós temos quase 170 milhões de pessoas atendidas. Nós temos muitas forças. Se nós não fizéssemos nada, se nós não aumentássemos a nossa capacidade instalada, se nós ficássemos parados, olhando, nós teríamos um mega problema, porque esse sistema, do jeito que ele vem, sem fazer nada, você colhe um colapso. O nosso sistema ainda aguentaria, mesmo com a capacidade instalada normal, por volta de 30 dias. A Itália, que tem um sistema de primeiro mundo, muito bom, muito organizado, mas pela característica de ter uma população extremamente idosa, o tempo que ela suportou foi muito baixo. Nós temos alguns estados que nos preocupam mais. O Rio Grande do Sul é o nosso estado com a maior faixa etária. Nós temos a região amazônica, que praticamente não temos caso, e que é a nossa população mais jovem. Nós somos um continente, nós não podemos ter uma receita de bolo única para o Brasil. Nós vamos olhar, às vezes você para um pouco uma região, solta um pouco, abre aqui. O que não pode é fazer isso descoordenado, porque colapso ele pode acontecer não só por causa da saúde. Eu vi algumas medidas de governadores fechando estradas, como se o estado vizinho fosse o problema, que de repente paralisou a produção de oxigênio da fábrica que eu tenho, que vai ser o item que eu mais vou ter que garantir para poder prolongar o sistema. Então, nesse sentido, se não fizermos nada, continuarmos a 100 km por hora, toda a nossa sociedade a vapor, todo mundo fazendo as coisas desnecessárias ou não essenciais nesse momento, nós teremos um grande problema. O difícil é, e nós estamos fazendo isso, o que é essencial? Essencial é alimento. Se fechar tudo, como é que as pessoas vão se alimentar? Cloro para pôr na água no Brasil inteiro tem que ser colocado. Como fazer a movimentação dos medicamentos? Como fazer com que o trabalhador numa grande cidade, da unidade de saúde, saia da comunidade, chega no hospital, se ele depende do transporte público? Fecha o transporte público e não chega ninguém, eu tenho um colapso por falta de trabalhador. Essas decisões de interromper ou fechar são muito fáceis de ser feitas. Elas precisam ser muito precisas, muito pensadas e muito organizadas.
ainda há tempo das pessoas pensarem nas consequências desses atos. No nível federal, nós estamos pensando e tomando com todo cuidado. Se não fizer nada, chega nesse ponto. Se trabalharmos duro, nós estamos ampliando, todas as cidades estão informando, ampliei o número de leitos, ampliei o número de CTI, ativei um hospital, ativei ala, coisa que a Itália não teve tempo de fazer, ela já pegou isso instalado. Então, nós vamos ampliando semana a semana, nosso sistema pode inflar, ele pode crescer, nós temos espaço para crescer, mas nós temos que fazer isso garantindo equipamentos, luvas, equipamentos de proteção industrial, num mundo que está todo mundo comprando. Isso é uma coisa que nos preocupa. Então, nós estamos achando as alternativas, inclusive dentro do parque industrial brasileiro. Coisas que não produzíamos e que agora, com o esforço dessa mesma indústria que estava aqui, vamos dobrar, triplicar a produção de ventiladores. Se conseguirmos, dentro de 3 semanas, temos o número de ventiladores necessários para atravessá-la inteira. Então, se a China nos abastece com um pouco, já temos mais um tanto. Não é colapso definido que vai ser um colapso. É um quadro que nós temos que saber como enfrentar, aonde enfrentar. Adianta abrir leito de CTI agora em locais que nem tem caso em transmissão? Será que teremos uma epidemia em paralelo em todos os estados? Será que as medidas nos estados, nas cidades menores que conseguem paralisar mais, as cidades menores não podem ser o grande refúgio dos idosos? Tudo isso está no nosso cenário. Agora, pensar uma frase e falar assim, essa é a manchete do dia, aí não. É um cenário, nós podemos ter vários graus de problemas e vamos monitorá-los diuturnamente e trabalhar com todos, com os secretários municipais, estaduais, médicos, todo o pessoal de saúde, para que não tenhamos um colapso, como eventualmente você pensou a frase que foi dita por mim. É porque o senhor chegou a dizer há pouco que todos já estamos na situação de transmissão sustentada. Isso. Eu queria que o senhor explicasse melhor, porque a impressão que dá é que a gente já está na beira desse abismo do colapso. Calma. Nós temos estados que têm casos, por exemplo, meu Mato Grosso do Sul, parece que tem 9 casos. Lá tem 2,5 milhões de habitantes. Lá você tem uma cidade, Campo Grande, que é mais fortalecida. Vou falar de um que eu conheço. Todos os casos com nexo. Aquilo é uma realidade. Aí nós temos São Paulo, com uma curva mais à frente. Nós temos óbitos em São Paulo, aí você olha e fala assim, mas é um hospital de um plano de saúde que vendia plano só para idoso, ou seja, concentrado dentro de um único local. É lógico que ele vai ter mais problema. Então a gente tem que saber isolar um problema pontual de um problema difuso. Agora, se cada um no Brasil começar a olhar e falar, São Paulo está tendo muita morte, fecha tudo para São Paulo. São Paulo é meu grande centro de logística, de medicamento, de gás e de máscara, de tudo. Eu não tenho como chegar e falar assim, vamos tocar isso em vários estados, sem contar com a integridade. Então eu acho que está na hora dos brasileiros entenderem o seguinte, nós brasileiros estamos todos dentro do mesmo barco. A fronteira interestadual é uma mera convenção que nós fizemos. Nós vamos ter que nos atender mutuamente. Se para que isso seja explicitado, eu tenho que dizer que temos transmissão sustentada no Brasil, eu vou dizer, para que eles entendam que não é regional. A regionalidade para nós é um mero desenho administrativo para que a gente possa conduzir esse país dentro de uma lógica agora de unidade nacional e não dentro de uma lógica fragmentada que pode interromper cadeias de abastecimento que nos são muito preciosas. Obrigada. Bom, esta foi a última pergunta. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Ainda não está no nosso radar isso não, tá? Até porque isso é para decretar é relativamente fácil, vamos assim dizer, uma medida legislativa para o Congresso, mas
seria o extremo, isso aí acredito que não seja necessário, bem como o estágio de defesa. Não, isso aí você não tem dificuldade de implementar isso, em poucas horas você decide uma situação como essa, mas eu acho que daí estaríamos avançando, dando uma sinalização de pânico para a população. Nós queremos sinalizar a verdade para a população. Acho que isso, desculpa, obrigado pela pergunta, mas por enquanto é descartado até estudar essa circunstância. Presidente, eu posso só complementar uma questão? Eu acho que esse final de semana, esse sábado e esse domingo, vai ser um grande teste de maturidade da população, um grande teste de entendimento das mensagens. O final de semana cheio de praia, como a gente viu outro dia, e vamos ver esse final de semana. Eu acho que as pessoas estão gradativamente, as pessoas estão entendendo e as pessoas estão colaborando. Vamos ver se essa colaboração se cristaliza bem e vamos com muita calma, muita calma. Não há nada que a gente não consiga identificar, saber o momento certo, orientar, tirar os mais exaltados. Nós temos planejamentos de cenários para cada situação. No momento estamos no caminho certo, teremos sim estresse no sistema, teremos, serão dias duros, sim, mas nós temos que estar, brasileiros todos juntos, e vamos ver como é que vai ser o comportamento dessa sociedade nesse final de semana. A última pergunta. Presidente, boa tarde. Felipe Frazão, do Jornal Estadão. Há uma grande preocupação com relação ao estado de saúde do senhor. O senhor disse que pode se submeter, se houver necessidade, a um terceiro exame, disse que já fez 2. A pergunta é, por que o senhor, em nome da transparência, não divulga o resultado dos exames do senhor? O senhor poderia fazer isso? Eu sou uma pessoa especial pela função que eu ocupo, obviamente, tá? Mas fiz 2 exames, minha família fez também e deu negativo. Se o médico da presidência, ou até o ministro da Saúde, a qual eu sou subordinado para essa questão, achar que eu devo fazer um novo, sem problema nenhum. Várias pessoas do meu lado foram dado positivo. Tá certo? Obrigado pela sua preocupação, é só que você tem amor e carinho por mim. Fico muito feliz aí. Por isso que eu gostaria de perguntar se o senhor vai divulgar o resultado. Olha, os exames do paciente são do paciente. O seu exame, o seu prontuário, os exames que você faz são da sua intimidade. A gente não faz divulgação do exame, nem seu, nem meu, nem de ninguém. O presidente tem um médico assistente. Esse médico assistente é o médico pessoal da presidência. Ele tem como missão zelar pela saúde do presidente. A ele é dado o time e a maneira de monitorar. Se ele entender que o presidente precisa fazer um teste, ele faz. Se der positivo, como há uma possibilidade de você, minha, enfim, nós todos estamos nesse negócio, o que faz? Vai, comunica, estamos em casa. Por quê? Vai ter que fazer isolamento, vai ter que ficar em casa, como qualquer um, como eu posso ter que ficar, você, qualquer um. Não é nenhum fim do mundo isso daí. Uma coisa normal. Hoje eu conversei com o general Helena. Ele está tão bom que ele me deu meia hora de orientações. Está tranquilo. Vocês fiquem tranquilos, porque 90%, 85%, eu acho que o Brasil, como é um país jovem, eu espero que os jovens brasileiros constituam uma grande massa de resistência, mas a gente trabalha com 85% de pessoas que atravessam ou sem sintoma ou com sintomas mínimos. Se o presidente tiver já pego e ter um daqueles que foi portador assintomático, que já tem anticorpo, vocês vão ficar até o final desse negócio perguntando se ele não vai fazer um exame todo dia que ele tiver. E se ele já tiver anticorpo? Nós só vamos saber no final. Eu só serei, por exemplo, lá. Eu estou o dia inteiro trabalhando, viajo, pego. Minha mulher é médica, trabalha em hospital, no hospital de referência de Brasília. Se eu todo dia de manhã fizer um teste para saber como é que eu estou, então eu só faço no momento em que eu tiver algum sintoma. Porque senão eu vou ficar de meia hora falando que eu encontrei a minha mulher hoje de novo, né? Então, cada caso é um caso. O paciente ou o presidente, você quer pegar o presidente e chamar de paciente. Não pode. Ele é Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil. Tem um médico assistente que pede os exames dentro das necessidades. Se tiver positivo ou negativo,
cabe a ele, presidente, ou ao médico assistente comunicar, ok? Eu acho que isso daí é muito bom, a sua pergunta, porque há uma invasão, não digo nem do presidente, que o presidente se submete muito bem a essa questão e é muito frágil, mas tem gente procurando saber, parece uma coisa patológica, assim, meio mórbida. Tem gente entrando dentro de sistemas de computador, de laboratórios, para saber nome de pessoas públicas que eventualmente tenham feito exame, gente. Isso tem que ter limite. Tem hacker entrando lá dentro para saber se a artista tal, se o apresentador de novela, se o cara da novela tal, porque isso rende notícia, né? Não pode ser assim. Calma. Oi? Não, isso a gente tem informação, porque como os sistemas estão tendo muito acesso, para a página do Ministério da Saúde entra lá, a página da vigilância, eles querem saber tanto, a curiosidade é tanta, que uma página que é calculada para ter, sei lá, 100 mil acessos, ontem teve 37 milhões. A gente teve que jogar o sistema para a nuvem, porque não tem nem servidor para isso. Então, calma pela notícia. As notícias vão acontecendo gradativamente. Isso chegará a um ponto, não. O fulano teve uma gripe. Ok, era coronavírus? Era, não era. E 85%, ou seja, de cada 100, 85 pessoas, ou não vão ter nada, ou terão um sintoma muito leve e atravessarão. Agora não, a gente fica com essa coisa. Então, calma, com contagem individual e principalmente contagem de quem é a pessoa pública do dia. Está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico, o Ministério da Saúde, me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presentes. Tá aí, portanto, você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro, junto com autoridades do governo federal, informou sobre as ações de enfrentamento ao coronavírus no país. Nós voltamos agora à programação da TV Brasil. Continue bem informado também pelas nossas redes sociais.